Ascensão através de habilidades. Episódio 154. Área secreta. As relíquias esquecidas dos deuses. 2. Taizan pegou a flecha quebrada. Seta autoconsciente. Uma flecha que se move sozinha para proteger seu dono. Atualmente quebrado e inutilizável. Taizan olhou atentamente para a flecha. O fantasma, percebendo seu olhar, sentiu algo. O que você está pensando? Não parece administrável? Talvez. É possível, mas parece arriscado. Parece que vale a pena tentar. Taizan levantou a cabeça. Você ativou o reconhecimento. Uma habilidade que fornece informações à vista do usuário. Reconhecimento. Porém, nada apareceu. Considerando que a passagem secreta da deusa esquecida não desencadeou o reconhecimento, parecia que os itens relacionados eram imunes a ela. Você ativou Trap Desarme. Ele ativou Trap Desarme. Mas nenhuma janela apareceu. Era uma de duas possibilidades. Ou não havia armadilhas ou eram de um nível tão alto que não acionavam a habilidade de Taizan. Taizan tinha certeza de que era o último. Ele deu um passo à frente. Simultaneamente, uma flecha saltou da parede. Uau! A flecha, movendo-se sozinha e causando confusão em seu caminho. Taizan concentrou sua mente. Você ativou a aceleração mental. Ler a trajetória da flecha automotriz era inútil. O que importava era a visão e a reação. Desviando de flechas apontadas para seus membros sem quase nenhum espaço para evitar, Taizan usou sua alta agilidade para escapar de todos eles por pouco. Então, o movimento das setas mudou. Eles começaram a voar em direção aos pontos cegos de Taizan. Mas Taizan estava pronto para isso. Sua habilidade, sincronização do olho, permitiu-lhe ver além do seu campo de visão. Com a ajuda de suas habilidades sensoriais aprimoradas, ele poderia bloquear ataques por trás como se pudesse vê-los. Uma flecha voou em direção à omoplata de Taizan. Ele esperou até o último momento e então se virou rapidamente. A flecha tentou mudar de rumo no último momento, mas a demora de Taizan impediu. Ele pegou a flecha na mão. Então, a flecha começou a se debater descontroladamente. Ele lutou ferozmente para escapar das garras de Taizan. Enquanto a flecha escapava lentamente, Taizan disse: Vir. Xalaque. Chicotes enrolados em seu braço se ergueram e engoliram a flecha. A flecha foi fixada na mão de Taizan. Ele exerceu força e bateu no chão. Quahang. A pequena passagem vibrou. O fantasma perguntou em tom preocupado. A flecha não vai se quebrar? Não vai quebrar. A flecha não era tão frágil a ponto de quebrar com tanta força. Taizan exerceu mais força na mão que bateu a flecha no chão. Depois de lutar mais algumas vezes, a flecha se acalmou. Você obteve uma flecha autoconsciente. Taizan afrouxou o aperto. Quando ele abriu a mão, a flecha permaneceu silenciosamente em sua palma. O fantasma ficou surpreso. Você realmente pegou. Mesmo para o fantasma, os movimentos da flecha eram rápidos e imprevisíveis. Sua velocidade era comparável à de Taizan, e o timing errado poderia significar não alcançá-lo até que a resistência acabasse. Mas Taizan conseguiu pegá-lo em menos de 20 minutos. Taizan sorriu. Veja, funcionou. Quando ele descobriu a sala secreta no modo solo, ele encontrou armadilhas de flechas. Lá, Taizan pegou as flechas voadoras e as usou de forma eficaz para capturar um rato gigante. As armadilhas do labirinto passaram a ser propriedade do aventureiro que as capturou. Lembrando disso, Taizan fez uma aposta e valeu a pena. Taizan examinou a flecha. Seta autoconsciente. Seta autoconsciente. Proprietário atual, Kang Taizan. O nível do usuário é insuficiente. Poder de ataque, 1. Taizan jogou a flecha. Ele pairou sozinho no ar e começou a circular ao redor dele. O sorriso de Taizan se aprofundou. Nada mal, certo? Uma flecha que atacava de forma autônoma sem exigir sua atenção. Rápido e poderoso o suficiente para Taizan lutar para suprimir. Embora seu poder de ataque fosse muito baixo, era suficiente como suporte. Mesmo um leve aborrecimento para o adversário durante o combate poderia mudar o resultado. Eu deveria coletar mais. Taizan deu mais um passo à frente. Desta vez, duas flechas apareceram. Enquanto as flechas apontavam para Taizan, aquele sob seu controle também se moveu, contra-atacando uma delas. Graças a isso, Taizan poderia se concentrar na flecha restante. Ele rapidamente quebrou um e agarrou o outro, jogando-o no chão. Ele exerceu força sobre a flecha que lutava. Depois de algumas tentativas, finalmente parou de se mover. Você obteve uma flecha autoconsciente. Bom. Isso fez 2. Taizan sorriu satisfatoriamente, mas a diversão ainda não acabou. A passagem ainda tinha muito mais a oferecer. Conforme Taizan prosseguia, mais flechas apareceram. 2 e 3 eram o básico e, no final, 4 flechas voaram contra ele simultaneamente. No final das contas, Taizan conseguiu capturar um total de 4 flechas. Ainda não é suficiente. Taizan olhou para as flechas que o rodeavam com uma expressão indiferente. Comparado com o número de flechas que apareceram, ele não pegou muitas. Quanto mais flechas houvesse, mais caótico seria o combate, deixando pouco espaço para agarrá-las e prendê-las.
Você deveria estar satisfeito com isso. Olhe para sua ganância. O fantasma riu do comportamento de Taezan. Flechas autoconscientes. Eles eram semelhantes às flechas do ego. Ferramentas ou equipamentos autoconscientes eram valiosos por si só. Taezan estava atualmente empunhando um protetor de pulso em forma de chicote, que o dono da loja que o vendia mencionou ser um equipamento que normalmente não é encontrado nesses níveis inferiores. O fato de ele ter conseguido 4 deles e ainda reclamar de ser insuficiente era algo que o fantasma não conseguia compreender. Parece que terminamos com as armadilhas de flechas? Parece que sim. Zumbido. Na frente de Taezan, grandes lâminas em forma de disco se moviam em um padrão semicircular. Bastante ortodoxo. Seguindo as armadilhas de flechas, havia armadilhas de lâminas movendo-se em eixos fixos. Eram as armadilhas típicas que qualquer um poderia imaginar. Cerca de 10 lâminas moviam-se em intervalos fixos. Após uma inspeção mais detalhada, todos se moviam lentamente e as lacunas eram largas o suficiente para que parecesse administrável passar por elas uma por uma. Isso não pode estar certo. As flechas eram flechas sencientes. Era improvável que as lâminas fossem comuns. Taezan decidiu experimentar primeiro. Ele se jogou no caminho das lâminas. Ao fazer isso, a velocidade das lâminas mudou repentinamente. Antecipando isso, Taezan ergueu calmamente a espada. Clang! Uma sensação pesada foi transmitida através da espada. Ele recuou, mas não era uma força imparável. Rachadura. As lâminas circulares começaram a girar descontroladamente. Faíscas voaram da lâmina da espada quando ela foi empurrada para trás. Não foi possível bloquear. Taezan rapidamente deixou a força de sua espada fluir e saltou para trás. Então, o eixo da lâmina moveu-se estranhamente, alterando sua trajetória. Taezan rapidamente bloqueou novamente, mas não aguentou a rotação e permitiu um golpe no peito. Sua imunidade ao primeiro ataque foi ativada. Tendo escapado da armadilha, Taezan organizou as informações com calma. Não consigo bloquear. Ele poderia bloquear a força das lâminas, mas a rotação subsequente era o problema. A rotação adicional foi muito rápida para responder, então ele teve que evitá-la completamente. Mas com a velocidade e a trajetória mudando de forma imprevisível, a evasão não foi fácil. Observando Taezan ponderar, o fantasma falou. É um pouco arriscado confiar na anulação do ataque e atacar? Existem muitas variáveis. É imprevisível como as lâminas se moverão, e o valor da anulação é reduzido em tais mecanismos. A maior vantagem da anulação do ataque não era o fato de o oponente retornar ao estado pré-ataque, mas sim o fato de poder ser usado para causar confusão. Durante essa confusão, a principal estratégia de Taezan foi causar danos significativos. No entanto, os mecanismos não tinham emoções. Se retornassem ao estado pré-ataque, simplesmente operariam novamente e atacariam. E é imprevisível de qualquer maneira. Taezan ainda não tinha descoberto o padrão dos movimentos das lâminas. Depender da anulação do ataque e da investida pode levar a ficar preso entre as lâminas sem as informações adequadas, especialmente se todas as anulações forem esgotadas. Eu tenho uma marca, então posso escapar usando piscar. Mas como a anulação de ataques é limitada em número, não há razão para usá-la agora. O fantasma concordou e permaneceu em silêncio. Depois de ponderar um pouco mais, Taezan decidiu tentar mais uma experiência. Ele empurrou sua espada em direção às lâminas que se aproximavam. Você ativou o flow. Assim que a espada estava prestes a tocar as lâminas, elas se torceram. A trajetória mudou na torção, forçando Taezan a recuar, mas ele obteve a informação que queria. As lâminas eram suscetíveis à espada de habilidade. O julgamento é mais flexível do que eu pensava. Às vezes, as habilidades não eram ativadas em armadilhas e mecanismos, então ele verificou e o resultado foi satisfatório. Com isso, a solução ficou clara. Taezan prendeu a respiração. Ele mudou sua escolha egoísta de poder para força e bateu o pé. Ele percebeu isso quando usou Flow agora há pouco. A rotação da lâmina foi acionada quando tocou a espada. Então, se ele desviasse completamente a lâmina, tudo estaria resolvido. Você ativou o golpe forte. Ele balançou o braço bruscamente em direção à lâmina que se aproximava. Clang. Ao contrário de antes, onde ele apenas bloqueou, a lâmina foi derrubada. Como esperado. Com Strong Blow ativado, ele poderia levá-lo a um nível administrável. Taezan avançou. As lâminas se moviam caoticamente, mirando nele, mas ele evitou o que pôde e desviou o resto com sua espada. O que ele não pôde evitar, ele ignorou com a anulação do ataque. Baque. Taezan chegou ao fim da armadilha sem sofrer nenhum dano leve. Foi uma estratégia satisfatória. Taezan tinha uma expressão satisfeita. Já faz um tempo que não faço algo assim. Havia armadilhas nas salas secretas de cada andar, mas com suas estatísticas atuais, elas não faziam sentido. Ele poderia facilmente quebrar as armadilhas sozinho. Já fazia muito tempo que ele não precisava traçar estratégias adequadas através de uma armadilha. Taezan gostava de tais desafios. Até onde eles irão? Taezan avançou com antecipação. Mais armadilhas continuaram a aparecer depois disso. Placas de pressão que explodiram ao serem tocadas, paredes que esmagaram qualquer coisa em seu caminho, etc.
Taizan superou todos eles perfeitamente usando habilidades e itens. A próxima armadilha era uma rede que subiria e arrastaria quem a acionasse para o labirinto. Taizan primeiro usou uma flecha para verificar a armadilha. Como ser pego não foi um ataque, a anulação do ataque não foi ativada. Não havia chance de que uma habilidade para desativar a imobilidade funcionasse em tal rede. Verificar se poderia ser cortado parecia muito arriscado. Então Taizan começou sua estratégia lentamente. Depois de verificar várias coisas, Taizan reuniu várias informações. O teto se abriu e a rede caiu no chão. A rede caída pressionou com força. Depois de um certo tempo, o chão se abria, desaparecendo no labirinto. O gatilho da armadilha foi o impacto. Mesmo o menor impacto transmitido ao corredor faria com que a rede engolisse toda a passagem. Então, a solução foi simples. Apenas evite causar qualquer impacto. Você ativou The Deer Walking on the Wind Path. Ele envolveu seu corpo firmemente com o vento para evitar que qualquer impacto chegasse ao corredor. Depois de aumentar sua agilidade com habilidade, ele pisou no chão. Mas o corredor estava longe. Um único salto não seria suficiente para alcançá-lo. Então, mais uma vez. Ele chutou o ar e voou. Mas mesmo assim, o corredor ainda não acabou. Quase metade ainda restava. Assim que os pés de Taizan tocaram o chão, o teto se abriu e a rede caiu. Taizan rapidamente pisou no chão. Ele ficou o mais próximo possível da rede do teto caindo. Você ativou o Mark. E no momento em que a rede engolfou Taizan e tocou o chão, ele ativou a magia novamente. Você ativou o pisca aleatório. A marca fixou a posição do Random Blink. Graças à marca no teto, o corpo de Taizan, por baixo da rede, passou por cima da rede. Como a rede estava no chão, pisar nela não fazia com que a rede caísse novamente. Ele pisou no chão e usou o salto no ar novamente para chegar ao final do corredor. Porém, Taizan não passou pelo corredor. Ele continuamente acionou o corredor para invocar a rede. Depois de experimentar várias coisas, ele descobriu que o raio negro de Mephisto chamuscou levemente a rede. Ele é danificado por magia negra? Depois de chamar a rede novamente, Taizan usou toda a sua magia para enviar outro raio negro. Como resultado, ele conseguiu obter cerca de 1 metro de rede. O fantasma, vendo a expressão satisfeita de Taizan, exclamou em admiração. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.